Para começar, destaque que envolve Daniel Vorcaro. Depois, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidir que o banqueiro não é obrigado a comparecer e prestar depoimento à CPMI do INSS, Daniel Vorcaro informou que não vai participar dessa oitiva. A pauta da reunião de segunda-feira já foi divulgada sem o depoimento do banqueiro. Porém, ele passou a negociar alternativas para prestar esclarecimentos ao colegiado. A primeira sugestão do banqueiro é para que ele seja ouvido em São Paulo apenas pelo presidente e pelo relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. A segunda proposta do dono do Banco Master é para que ele seja ouvido, ou melhor, que ele envie todos os esclarecimentos por escrito. Então, ele não prestaria depoimento, não seria questionado frente a frente por ninguém e enviaria os esclarecimentos por escrito. Ainda não foi decidido pela comissão qual será a maneira que Vorcaro fará os esclarecimentos. Chamar os nossos comentaristas, porque ontem nós falávamos sobre essa expectativa, a participação de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS, mas as coisas mudaram. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota já está ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Notícia em destaque, o dono do Banco Master não irá comparecer à CPMI do INSS. André Mendonça, que é o relator do caso, dispensou o banqueiro de prestar os depoimentos presencialmente. E aí, Daniel Vorcaro com duas sugestões, Ele sugere duas alternativas: ou enviar os esclarecimentos por escrito, uma carta, destacando ponto a ponto, ou que os parlamentares tomem o depoimento em São Paulo. Vamos aguardar. O que tem a considerar, Mota? Bem-vindo. Talvez fosse melhor ouvir o banqueiro em Trancoso, Caniato. Dizem que é um dos lugares favoritos dele. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A CPMI convocou, mas o judiciário disse que a presença do banqueiro é facultativa. Adivinhem o que o banqueiro vai fazer. Ele não vai. Embora fosse duvidoso o benefício que a sua presença traria na CPMI. Porque é difícil imaginar que nessa altura do campeonato os parlamentares fossem conseguir, através de perguntas ao banqueiro, descobrir alguma novidade nessa história. Pois é, havia uma expectativa de que o banqueiro Daniel Vorcaro pudesse esclarecer alguns pontos que conectam o Banco Master ao esquema de fraudes no INSS, especialmente no que tange os empréstimos consignados. Mas havia também por parte de Daniel Vorcaro, segundo informações de bastidores e também sinalizações da defesa, de que ele temia, estava preocupado com a possibilidade de parlamentares se utilizarem da oportunidade para questionar sobre a outra investigação, aquela que trata da má gestão do Banco Master. Vamos aguardar os desdobramentos, mas chamar o Luiz Felipe Dávila, o Dávila também acompanhando essas movimentações. A notícia em destaque, Daniel Vorcaro e a negativa para comparecer à CPMI do INSS. A pauta já foi divulgada, viu, Dávila? Inclusive sem o nome de Daniel Vorcaro. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O importante é que Daniel Vorcaro está disposto a falar, em condições mais restritas, como ele havia sugerido, por escrito ou para o presidente relator da CPMI. Por que isso é importante? Porque mostra disposição do banqueiro em tratar das questões das transações, desses descontos indevidos do INSS. E isso pode ser uma grande ferramenta para esclarecimento de movimentação, principalmente desses descontos ilegais. Agora, o que Vorcaro não quer é cair no meio do circo da CPMI e todo mundo começar a atacá-lo para fazer os seus memes e likes e cortes para a rede social. É isso que ele não quer se submeter. Então, me parece uma alternativa que deve ser considerada pelo presidente da CPI, porque pode esclarecer muito sobre
a origem dessas transações ilegais, que foram descontos ilegais, tanto dos descontos indevidos cobrados, como também dos consignados. Então, Vorcaro pode ser uma arma importante para esclarecer. O que ele não quer é fazer parte do circo da CPMI. Pois é, o banqueiro é considerado uma peça-chave nas apurações que tratam dos empréstimos consignados do INSS. Chamar o Bruno Musa, o Musa também com a gente, vai trazer suas análises e reflexões. Mais uma vez, Daniel Vorcaro em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Agora, a negativa da participação dele à CPMI do INSS após a decisão do ministro André Mendonça, que também barrou o uso do jato particular para levar Daniel Vorcaro a Brasília. E aí muitos entenderam, bom, o receio é justamente que ele pegue o jato e saia do país. Acho que foi isso, né, Musa? Bem-vindo. Pois é, dizem que a recusa veio por conta disso ou até mesmo porque ele possa ter receio de sofrer retaliações. Então, boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota e todos que nos escutam no Brasil inteiro. Vamos lá, ele é peça extremamente relevante e eu acho que ele não conseguirá fugir mais cedo ou mais tarde de dar as suas, seus pontos a respeito de tudo isso. Nós estamos vendo agora o André Mendonça, em que ao mesmo tempo, ele mandou que as provas voltassem ali para a Polícia Federal, que ficasse custodiada na Polícia Federal, mas que também fosse aberto todo o sigilo que tinha sido decretado pelo então relator Dias Toffoli. Ou seja, a coisa está começando a ficar mais escancarada, por isso eu acho que ele pode tentar achar meios, mas ele será peça fundamental, ele é o pivô de tudo isso e não terá, na minha opinião, como fugir. Mas eu fiquei pensando quando saiu tudo isso, veja só, a que ponto o Brasil chegou em que um banqueiro diz ter medo de retaliações ao pegar um avião comercial? Como é que uma pessoa que era um banqueiro, ou não era um banqueiro, começou um banco, digamos assim, em 2019, se transformou no pivô do maior escândalo e da maior fraude envolvendo os principais nomes dos 3 poderes da República Brasileira? Isso pode implodir a República de certa forma. Veja como ele arquitetou e o tamanho que ele se tornou para que ele possa passar a sofrer retaliações por sair em um avião. E está certo isso, eu não estou dizendo que eu estou indignado com isso. Está certo isso, na minha opinião, com respeito a esse tipo de retaliação. Mas isso mostra para mim, e aqui eu vou brincar um pouco aquilo que nós falamos entre o pessimismo e o otimismo, um certo otimismo. Afinal de contas, talvez em alguns anos isso simplesmente passasse em branco. Hoje, graças à informação descentralizada da gente falando aqui, tantos outros programas, nós e nossos canais pessoais falando, a informação corre mais solta e as pessoas começam a se mostrar indignadas com tudo que está acontecendo, com impostos altíssimos sendo pagos, desvalorização de moeda ao longo dos anos e agora vendo uma república implodindo porque os principais poderes envolvidos na maior fraude bancária. O que eu vejo é que isso é um certo amadurecimento de toda a parte da população que começa a colocar pressão e o único ponto de mudança é pressionarmos de fora para dentro. Portanto, seguimos. Pois é, inclusive quero compartilhar com a nossa audiência que a defesa de Daniel Vorcaro havia feito esse pedido, né? Pediu autorização para que o banqueiro pudesse se deslocar de BH, ele mora em BH, cumpre prisão domiciliar em Belo Horizonte e iria se deslocar a Brasília em um avião próprio. A defesa tinha feito esse pedido, essa autorização, só que daí a negativa do ministro André Mendonça. Mas a defesa justificou que era necessário o deslocamento por uma aeronave própria para evitar um eventual constrangimento em voo comercial ou então na aeronave da Polícia Federal, porque ele poderia, sei lá, ser gravado entrando, né, subindo as escadas do avião da Polícia Federal. Isso poderia ser utilizado amplamente nas redes sociais e nas mídias digitais. Mas, Mota, parece que muita gente respirou aliviado com essa negativa de Daniel Vorcaro. Afinal, embora a gente diga que, poxa, Daniel Vorcaro poderia esclarecer muita coisa, muitos também devem estar comemorando, né? Pois é.
Lá vou eu com o meu ceticismo de novo. Alguém acha que esse banqueiro, mesmo que ele fosse, ia dizer alguma coisa que pudesse colocar a sua situação, a sua vida, os seus relacionamentos em risco? Não, falando sério, gente, se a gente for ver as coisas que a gente já sabe sobre esse escândalo do Master, né? Empréstimos que não tinham lastro, empréstimos falsos, compra de carteira de crédito que não existia, empréstimo consignado que não tinha nem o valor do empréstimo, nem o valor dos juros. A empresa de água e esgoto aqui do Rio de Janeiro, colocando, se eu não me engano, acho que foi 300 milhões, né? O Instituto de Previdência colocando 900 milhões. Eu pergunto mais uma vez, alguém já foi preso? Ou alguém vai ser preso? Alguém vai cumprir uma pena significativa por isso tudo que está acontecendo? Essas pessoas que estão envolvidas nisso vão ficar alijadas em definitivo de atividades com o mercado financeiro? Eu poderia fazer mais umas 10 ou 15 perguntas aqui, que a resposta seria provavelmente não, 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 duvido, muito improvável. Então, mais uma vez, é uma distração enorme, é uma novela com inúmeras subtramas, com personagens curiosos, com fofoca, com coisas apimentadas, quebra de sigilo, as pessoas se animam, mas e o resultado prático? Para onde é que isso tudo está se encaminhando? Eu me lembro que é muito difícil acompanhar tudo isso, né, Caneta? Mas eu me lembro, a última vez que a gente falou sobre esse assunto, a última vez não, uma das últimas vezes, se falou da possibilidade de fatiamento dessa investigação, desse inquérito, né? Algumas fatias ficariam com a Suprema Corte, outras fatias seriam distribuídas. Como é que está essa situação? É muito difícil a gente saber, porque cada dia a gente tem uma pecinha do quebra-cabeça. Então, eu devolvo aqui aos meus colegas o meu ceticismo. Isso continua me parecendo aquele título da peça do Shakespeare. Muito barulho a troco de nada. Por favor, mudem a minha opinião. Me convençam de que eu estou errado. Pois é, mas o Mota falou do fatiamento e, de fato, uma parte está no STF, uma outra parte no STJ, porque conecta governadores, uma parte desce para a primeira instância, isso sem falar nas apurações que acontecem no BC, CVM, órgãos de controle, TCU, legislativo também. Dávila, consegue responder a pergunta, o questionamento do Mota? Vou aqui retratar o meu otimismo, como sempre, para fazer o contraponto ao meu amigo Mota. Eu acho que é isso que deixa a nossa audiência capaz de formar a sua opinião. Primeira coisa, estamos num ano eleitoral. Um ano eleitoral no qual a imprensa está se deliciando com esse tema e cada vez cavando mais e revelando informações. Isto aumenta a pressão muito sobre Vorcaro. Segunda coisa, o ministro André Mendonça acabou de liberar todas as ligações, telefonemas e material que estava sob sigilo, como bem lembrou o Bruno Musa, para a Polícia Federal. Isso vai começar a aparecer em CPI. E o que isso mostra? Mostra que vai começar uma enorme pressão, revelando nomes, coisas, e que se o banqueiro, de alguma forma, não colaborar, ele pode ser, na verdade, o único crucificado nessa história. Eu duvido que ele será crucificado sozinho. Tem a pressão dos bancos, do sistema financeiro, tem a revisão das normas do Banco Central. Aliás, o Banco Central liquidando outro banco envolvido com o caso Master. Tem a questão da REAG, uma corretora super comprometida com transações esquisitíssimas, inclusive de lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, assim, são muitos fatores e não dá para controlar isso dentro de uma bolha. Essas coisas começam a aparecer, começam a vazar, começam a ser ditas, começam a ser matérias jornalísticas como vem sendo nos últimos tempos. Então, eu acho que tentar controlar pressão e temperatura nesse escândalo do Banco Master vai ser cada vez mais complicado. E aí, quando a bolha explode, é aquela história, é o salve-se quem puder. Como bem lembrou o Bruno Musa ontem, a teoria dos jogos. Quando você vê que você vai ser tragado, levado, você sozinho, você quer começar a falar, colaborar para levar outros juntos.
Eu acho que é esta a novela deste episódio do Banco Master que vai acontecer no ano eleitoral. Pois é, a pergunta que muitos fazem, ele vai cair? E se cair, vai cair atirando?